E hoje eu quero falar com você sobre o título da mensagem é Quanto tempo vai levar para que eu mude? Sabe, todo mundo, quando você recebe Cristo como seu Salvador, você começa a perceber coisas sobre si mesmo que não se alinham com a palavra de Deus. E um dos trabalhos do Espírito Santo que vem viver dentro de nós depois que nós aceitamos a Cristo é nos convencer do pecado. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não é para fazê-lo se sentir mal consigo mesmo. A intenção é fazer você perceber onde você está comparado com onde precisa estar. Não há ninguém que tenha recebido a Cristo. Sabe, é impossível que você não queira mudar se você acha que nasceu de novo, mas você não tem nenhum desejo de mudar ou de melhorar ou de ser mais como Jesus, então provavelmente você precisa voltar a estaca zero e se perguntar se realmente recebeu a Jesus. Mas acho que muitas vezes, ao invés de ser transformados no que a Bíblia diz que devemos ser transformados, que é a imagem de Jesus Cristo, acho que muitas vezes esperamos ser trasladados. Nós queremos de repente ir de um lugar para o outro, sabe? E se eu sou impaciente, aí eu oro e amanhã já sou paciente. Mas só tem duas pessoas na Bíblia que foram trasladadas, um foi Enoque e o outro foi Elias. Elias foi levado em uma carruagem de fogo e Enoque foi trasladado, pois ele andou com Deus, sabe? O resto de nós precisa passar por um processo de mudança e leva tempo, sabe? E nem sempre é fácil, às vezes é doloroso. E nós temos a palavra de Deus, e quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que é como olhar para um espelho. E nós vemos aqui a imagem de Cristo. E é isso que realmente nos convence de que, nossa, eu não sou o que Deus quer que eu seja. Agora, Colossenses 1,13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então, nós somos trazidos do reino das trevas para o reino da luz. Isto acontece imediatamente quando você nasce de novo. Você vivia na escuridão e, de repente, agora você vê a luz. E você começa a ver coisas que você não via antes. E uma das coisas que você começa a ver são áreas onde você precisa mudar. No entanto, o pior erro que você pode cometer é começar a tentar mudar a si mesmo sem pedir a ajuda de Deus. É a graça, é o poder dele que nos transforma. Não conseguimos isso na nossa força de vontade. Agora, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer nada, mas a questão é que você não pode fazer o que acha que deve fazer para mudar a si mesmo. Você precisa ouvir de Deus, esperar por ele, ouvir dele. E se ele te mostrar algo para fazer, então faça, mas se não, continue esperando por ele. E o que mais nos ajuda enquanto esperamos é a oração. Estar cada vez mais perto de Jesus, porque quanto mais tempo você passa com ele, mais você vai ser como ele é. Isto funciona até no natural. Quanto mais tempo você passar com uma pessoa, mais se tornará como ela ou começará a fazer as coisas como ela faz. É por isso que é muito importante que você passe tempo convivendo com as pessoas certas. Se você fica o tempo todo perto de alguém que murmura, reclama e resmunga o tempo inteiro, não vai demorar para que você esteja fazendo o mesmo. Mas se você estiver próximo de pessoas generosas, pessoas que são gratas, em pouco tempo vai adquirir esses hábitos. Me deixe dizer algo, Jesus é cheio de bons hábitos. Então, quanto mais tempo nós passarmos com ele, mais vamos nos tornar como ele. E você fala com Deus. E isto se chama oração. É só isso, apenas falar com ele e ouvir a resposta dele para você, e ele responde de muitas maneiras diferentes, principalmente através da sua palavra. Mas às vezes você fica com aquela vozinha lá dentro de você e você sabe exatamente o que você deve fazer. Então nós fomos trazidos do reino das trevas para o reino da luz, temos novos desejos, queremos ser como Jesus, mas precisamos confiar nele para nos mudar.
Romanos 12, verso 2, nos dá uma boa descrição do que precisa acontecer. Diz: não se conformem com este mundo. Não sejam moldados conforme nem adaptados aos seus costumes mundanos e superficiais, mas sejam transformados. Vejam, não diz trasladados, mas sejam transformados ou mudados pela inteira renovação de sua mente. Então, antes de receber a Cristo, muitos dos seus pensamentos estavam errados. Os nossos pensamentos eram influenciados pelo mundo e pelos seus costumes. E agora, de repente, nós temos uma nova vida, somos novas criaturas em Cristo e temos novos objetivos. Nós queremos ser como Jesus. Mas antes que seu comportamento possa mudar, a sua mente precisa mudar. E a maneira para isso acontecer é estudando a palavra de Deus, ou ouvindo dela como você está fazendo nesse momento. A sua mente está sendo renovada enquanto você me escuta. Pelos seus novos ideais e nova atitude, para que possam provar por si mesmos, eu amo esta parte, para que possam provar por si mesmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, Deus tem um bom plano para você e você pode conhecer este bom plano, mas ele nunca vai acontecer na sua vida, a menos que você estude a palavra de Deus e passe tempo com ele e deixe Deus te mudar. Ele diz: tenham suas mentes renovadas para que possam provar. Então você pode ver a prova do bom plano de Deus para a sua vida. E eu posso te garantir, Deus mudou tanto a minha vida. Ele me mudou e mudou a minha vida. Mas eu venho caminhando com ele por 45 anos e estudando a palavra por 45 anos, e eu posso te dizer, eu não fui trasladada, mas eu passei e ainda estou no processo de ser transformada. Eu creio que Deus vai trabalhar conosco e nos mudar até o dia em que Jesus voltar para nos buscar. Então, se você não está onde queria estar, em vez de ficar chateado consigo mesmo, dê graças por não estar onde estava. Celebre o progresso que você já fez. E ore pelas coisas que precisam mudar. Em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós... Eu vou ler na versão amplificada. E todos nós, com o rosto descoberto, vou te explicar o que isso significa. Porque continuamos a contemplar na palavra de Deus como num espelho a glória do Senhor. E nós estamos constantemente sendo transfigurados ou transformados em sua própria imagem, na imagem de Cristo. Agora, por que diz aqui com o rosto descoberto? Bem, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos de Deus, para receber a lei, quando ele desceu de lá, havia tanta glória no rosto de Moisés que ele precisou usar um véu sobre o seu rosto. Mas hoje nós vivemos na nova dispensação. Hoje temos uma nova aliança com Deus. Nós não temos mais que seguir a lei, mas temos o Espírito Santo em nós e nós seguimos a orientação e a liderança do Espírito Santo, que nos guiará até a santidade. E a lei era santa, e se alguém conseguisse cumprir toda a lei, teria vivido uma vida santa. Mas Deus deu a lei para provar ao homem que ele não conseguiria cumpri-la, que ele precisava de um Salvador. Sabemos que precisamos de um Salvador e recebemos a Cristo como nosso Salvador. Mas quando você lê a palavra de Deus, você precisa fazer isso com o rosto descoberto. Em outras palavras, você não pode ler isso como uma lei. Você precisa ler como estas são as coisas de Deus. Isto é o que Jesus é e é assim que ele quer que eu seja. Mas a minha salvação não é baseada em eu ser paciente. Ela é baseada no que Jesus fez na cruz. Ela é baseada no sangue que ele derramou para pagar pelos meus pecados. E é baseada no eu colocar a minha fé nisso. E então, por causa do que ele fez por mim, eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Então, vamos tomar, por exemplo, Colossenses 3,12. Eu sou crente, estou estudando a palavra, e agora estou estudando Colossenses, e eu chego ao versículo 12. Portanto, como povo escolhido por Deus,
santo, amado e querido, vistam a si mesmos com compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência. Bem, espere um minuto. Eu não sou muito paciente. Nem sempre sou gentil, nem sempre sou humilde. E eu preciso ser mais agradável. Então eu vejo a forma como Jesus é, e eu, ao ver isso, me faz querer ser assim também. Mas se eu ler isso como uma lei, eu vou ser condenado. Eu vou dizer, espere um minuto. Uau! E quanto mais eu leio, pior eu me sinto comigo mesma, mais culpado eu vou me sentir. Mas se eu já sei que Deus me ama e que eu fui justificada com Ele por causa da minha fé em Cristo Jesus, então eu posso chegar aqui com o rosto descoberto. Eu não olho para a palavra de Deus como se fosse uma lei que eu tenho que seguir, senão eu não vou para o céu. Eu vejo isso como algo que eu quero praticar por causa do meu amor por Deus. Eu não obedeço a Deus para fazê-lo amar a mim, eu obedeço a Deus porque Ele me ama. E a Bíblia diz que quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Meu Deus! Então, quando eu olho para isso, é como olhar no espelho e eu vejo a imagem de Cristo. E a Bíblia diz que somos transformados em sua imagem. De glória em glória em glória significa um pouco de cada vez. Um pouco de cada vez. Então eu posso ler isso e dizer, Jesus, eu sei que eu não sou paciente como eu deveria. Você poderia, por favor, ajudar-me e me mudar nesta área? Agora, mesmo orando por isso, não quer dizer que eu vou acordar amanhã sendo paciente, mas que talvez eu passe por alguns testes. Eu vou ter algumas oportunidades para ser paciente. Se você estudar o grego, diz que a palavra paciência é uma palavra que paciência só pode ser desenvolvida através de provas. Não importo com isso, mas eu gostaria que não fosse esse o significado. Mas como vamos ser pacientes se nunca tivermos nada para sermos pacientes? Então talvez haja uma balconista lenta na loja, ela está fazendo tudo errado. Bem, agora eu me lembro de ter lido Colossenses 3:12 ontem e eu estou começando a me sentir impaciente. Então, bem ali, eu posso orar em silêncio no coração. Deus, ajuda-me a ser paciente com esta moça. Eu espero ser bem-sucedida e seguir em frente, fazer o que Deus quer que eu faça. E se eu não fizer, me arrependo do meu pecado, Ele me perdoa, mas terei que passar por esse teste de novo. Sabe, na maioria das vezes vamos precisar de algumas voltas ao redor da mesma montanha antes de conseguirmos fazer as coisas do jeito que Deus quer que façamos. A boa notícia é que o tempo todo Deus está mudando você. Você não precisa se sentir mal consigo mesmo ou se sentir condenado. Você pode ser grato por Ele te amar o suficiente para não te deixar do jeito que Ele te encontrou. Aleluia! Ele nos encontra onde estamos, mas Ele nunca nos deixa lá. Deus, Ele te ama demais para te deixar em seu pecado. Espero que você entenda o que estou dizendo. Se você ler a Bíblia como se fosse uma lei, se você vier com esse véu da lei sobre o seu rosto, então você estará minando o poder que ela tem para te mudar e te transformar à imagem dele. E a palavra transformar significa mudar a natureza ou alterar a aparência ou mudá-la completamente. Bem, quando você recebe a Cristo como seu Salvador, você tem uma nova natureza. Você é trazido para fora do reino das trevas para o reino da luz. E você é transformado no seu homem interior, no seu espírito. Sim, você é transformado. E de certa forma, uma vez que você nasce de novo e recebe a Cristo como Salvador, é quase como se uma guerra começasse dentro de você, porque agora o seu espírito quer algo e a sua carne ainda está acostumada com seus velhos hábitos e ela ainda quer fazer as coisas da forma antiga. E haverá coisas depois de você nascer de novo que te fará mal quando as fizer, mas antes disso não te incomodavam, sabe? Porque agora você não está mais nas trevas, você está na luz. E ser trasladado significa ser levado para um outro lugar. Ou ir para o céu sem experimentar a morte natural. E só 2 pessoas passaram por isso.
estar em um lugar e de repente estar em outro lugar. Mas Deus tem um processo sobre como Ele nos muda. Em Êxodo 17:1 diz: toda a congregação dos israelitas se moveu do deserto do pecado por etapas. Eu amo isso. Sabe, os israelitas saíram da escravidão no Egito. Foram trazidos para fora por Moisés. Assim como nós somos tirados da escravidão de Satanás por Jesus. E eles foram para o deserto para ir para a terra prometida. E a maioria de nós é assim, nascemos de novo, mas ainda estamos vivendo no deserto porque ainda não sabemos como nos comportar da maneira certa, sabe? E ainda temos esses maus hábitos com os quais nós temos que lidar ainda. Somos imaturos espiritualmente. E a maneira como passamos por esse deserto são estágios. Deus lida conosco sobre algo e eventualmente aquilo muda e talvez possamos descansar por um tempo, então Ele lida conosco sobre outra coisa. Não há uma pessoa nos assistindo agora que talvez Deus não esteja lidando com você sobre algo na sua vida. Mas eu quero te dizer que você não precisa se sentir mal por causa disso. Você precisa se alegrar e celebrar o fato de que Deus te ama tanto que Ele vai te ajudar a mudar para a imagem de Jesus Cristo. Eles se moveram do deserto do pecado por etapas, de acordo com o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, onde não havia água para beber, mas Deus proveu a água de uma rocha. E a rocha hoje, que sacia a nossa sede, é Jesus. Eu amo aquele verso de Deuteronômio 7:1 e 2, que diz: quando se o seu Deus te levar para a terra que estão entrando para possuir, e tiverem expulsado de diante de vocês as muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, podemos dizer que são os vizinhos mal-humorados zeus, os maus chefes zeus, a pobreza zeus. Todos temos a nossa cota de eus, que são os inimigos. Eram as pessoas que eles tinham que dominar e lidar para que pudessem tomar a terra prometida. E Deus tem promessas para você, mas há inimigos que vão tentar impedi-lo de ter isso. E diz: e quando o Senhor entregar os seus inimigos a vocês, você não pode derrotar um inimigo a menos que Deus o entregue a você. E você os derrotar, então você deve destruí-los totalmente. A Bíblia Amplificada diz: completamente, não faça nenhum trato com eles, nem lhes mostre misericórdia. Agora eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um problema muito sério com a autopiedade. A autopiedade é um pecado. Qualquer coisa que não vem da fé é pecado. E certamente eu não sentia pena de mim mesma através da fé. Eu havia sido abusada na minha infância, então tudo que acontecia comigo depois disso era por causa deste abuso. Eu sentia pena de mim mesma toda vez que eu tinha um dia ruim, ou depois que me casei com Dave, toda vez que ele não fazia o que eu queria, eu sentia pena de mim. Deus começou a me mostrar que isso estava errado, que tinha que mudar na minha vida. Ele me disse: você pode ser miserável ou poderosa, mas não pode ser as duas coisas. Então ele estava me dizendo que eu tinha que desistir da autopiedade se eu quisesse o seu poder em minha vida. Então, eu comecei um pouco de cada vez a abandonar isso. Mas, na verdade, não abandonei tudo, porque de vez em quando eu gostava de ir a uma festa de autopiedade, mesmo que fosse só por 10 minutos. Às vezes gostamos de sentar e nos sentir lamentáveis e tomar um café com o senhor e a senhora Peninha. Eu não faço mais isso hoje, graças a Deus. Ele me libertou totalmente quando ele entregou aquele inimigo na minha mão, mas eu tive que destruí-lo totalmente. Digamos que seu inimigo seja a raiva, você tem um mau temperamento. Bem, de pouco a pouco você vai progredindo e vai ficando cada vez melhor o tempo inteiro. Mas você não pode flertar com a raiva, nem simplesmente pensar: eu vou ficar bravo com raiva por 3 ou 4 dias, depois eu superarei. Não, toda vez que Deus te convence, você precisa dizer: Deus, me ajude a abandonar isso. Sei que isso não é algo que você quer que eu faça. Quero fazer o que você quer que eu faça. Eu quero ser o que você quer que eu seja. Gosto desta coisa de destruir completamente. Você não pode flertar com o pecado e esperar vencê-lo. Você deve destruí-lo totalmente.
E às vezes é um processo lento causado principalmente pela teimosia da nossa carne. Em 1 Pedro 5,10 diz, e depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça vai te libertar e fazer de você o que você deve ser. Bem, nossa, eu gostaria que a palavra sofrer não estivesse aqui, eu prefiro não sofrer, prefiro não esperar, eu realmente gostaria de ser trasladada. Gostaria de ter um problema com a raiva em um dia e reconhecer e dizer, Deus, liberte-me desta raiva e daí nunca mais ter um problema com ela. Mas ainda tenho oportunidades de ficar com raiva. Sabe, ainda fico irada e a ira não é pecado. É o que você faz com a ira que se torna pecado. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu fiquei irada com alguém há 2 semanas atrás e sabe quanto tempo isso durou? Talvez uns 10 minutos. Porque eu já sei das coisas, eu sei que não é assim que Deus quer que eu viva. Eu sei que isso só vai me ferir. A Bíblia diz que quando estamos com raiva, não devemos dar ao diabo esse tipo de abertura na nossa vida. Na verdade, tudo que Deus nos diz para fazer na palavra serve para nós, não é para as outras pessoas, é para nós mesmos. Sou eu que se machuca quando fico com raiva. Sou eu que me machuco quando eu perco o dia inteiro sentindo pena de mim mesma. Sou eu que me machuco não sendo gentil com as pessoas, porque colhemos o que plantamos. Se eu oferecer misericórdia, também vou receber misericórdia. Se eu for gentil com as pessoas, então vou receber bondade quando eu precisar. Entenda que você não pode livrar a si mesmo, tem que esperar em Deus. E sobre essa coisa de sofrer. Depois de ter sofrido por um pouco, o Deus de toda a graça vai te libertar e fazer de você o que você deve ser. Eu acho que o sofrimento vem desde o momento em que percebemos que temos um problema, até que Deus realmente nos livra daquele problema. Porque quando sei que algo está errado e não consigo me livrar daquilo, então eu sofro na minha carne, porque eu realmente quero ser o que Deus quer que eu seja. Isso é algo bom? Ele gosta disso. Acho que a espera também nos ajuda a saber que não conseguimos livrar a nós mesmos e temos que esperar nele, e que sem ele não podemos fazer nada. Você não pode mudar a si mesmo, não pode fazer de si mesmo o que Deus quer que você seja. Você pode orar e pedir a ele que te ajude. E quando ele o fizer, você pode lhe dar toda a glória. Você pode estudar a palavra, pode orar, pode ter comunhão com ele, pode fazer qualquer coisa que ele te pedir para fazer, mas você não consegue mudar pelo seu poder. Ou obras da carne. Tem que ser a obra de Deus em nossas vidas, não as obras da carne, que é a nossa energia sendo gasta tentando fazer o trabalho de Deus. Mas a graça é o poder de Deus disponibilizado a nós, nos ajudando a ser o que Ele quer que sejamos. Deus nos transforma, mas Ele faz de pouco a pouco, de glória em glória. E sabe qual é a boa notícia? Você pode desfrutar sua vida enquanto Deus está te transformando. Agora, tem uma coisa que você precisa fazer. É não desistir. A palavra continuar é encontrada na Bíblia em vários lugares diferentes. E à medida que continuamos na palavra de Deus, diz a Bíblia, somos transformados em sua imagem. Enquanto você continuar na palavra de Deus, você conhecerá a verdade e a verdade vai tornar você livre. Eu acho que um dos maiores benefícios que eu recebi na minha vida é que eu me recusei a desistir. Ainda não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava e eu não vou desistir e eu não vou parar até o dia em que Jesus vier para me buscar e me levar para casa para ficar com Ele. Não seja o tipo de pessoa que desiste facilmente, seja o tipo de pessoa que diz, não importa quantas vezes o diabo venha contra mim, o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta novamente.